Olá, meus queridos alunos, como é que estão aí de quarentena? Espero que estejam descansando, dormindo, mas também estudando, né? Não pode perder o foco, não, tá bom? Saudade de vocês, saudade do nosso ambiente de sala de aula, não estou com saudade das nossas brigas, mas com saudade de nós discutirmos aí o mundo das ideias na história, né, do nosso conteúdo, certo? Bom, olha só, hoje nós vamos falar sobre um assunto que seria então a continuidade do último assunto que nós estudamos em sala de aula, que foi os Estados Unidos no século XIX, né? Então, hoje, continuando no século XIX, nós vamos aqui abordar o imperialismo. Em uma das turmas, eu tinha até começado já o imperialismo, mas que bom então que a gente consegue uniformizar as turmas, né? Padronizar o conteúdo a partir de agora. Perfeito? Essa é uma aula breve, né? 20 e poucos minutinhos para não se tornar cansativa. Você tem essa aula no seu material, tá? É continuidade mesmo do, daquela matéria que nós demos, né, pós-guerra de secessão dos Estados Unidos. Aí lá no seu material vai falar do México e tal, que o México foi alvo do imperialismo, então eu vou fazer um recorte maior, que é o imperialismo na sua totalidade. Então vamos lá. Bom, o que é o imperialismo? Primeira coisa é que o imperialismo também pode ser denominado de neocolonialismo. Porque o colonialismo foi aquele de Cabral, de Colombo, lá do século XVI, na América Espanhola e no Brasil, né? Esse aqui agora é um novo tipo de colonialismo, né? Um neocolonialismo. Também pode se chamar de imperialismo. O que isso quer dizer? Né? Qual é o conceito disso aí? Imperialismo é um domínio que os países europeus, mais o Japão, os Estados Unidos terão, a Rússia também, de algumas regiões do mundo para satisfazer suas necessidades de mercado. Na verdade, o que esses países querem, Inglaterra, França, Itália, Alemanha, Bélgica, Holanda, Japão, Estados Unidos, Rússia, o que eles querem, que eles precisam é de mercados consumidores para os seus produtos, é de matérias-primas para suas indústrias, é de mercados de investimento para os seus capitais, é de mão de obra barata, né, para acumular ainda mais a sua lucratividade. Essa é a fase, meus queridos, do capitalismo global, do capitalismo financeiro, do capitalismo monopolista. Essa é a terceira fase do capitalismo, né? O capitalismo começou lá na Baixa Idade Média como o capitalismo comercial, depois na Revolução Industrial ele se torna um capitalismo industrial, e agora, nesse momento, nós temos o capitalismo financeiro ou monopolista. Então, o capitalismo muito mais agressivo. O mercado pretendido por esse capitalismo é um mercado global. Daí as pretensões imperialistas desses países. Principalmente onde? Na África, na Ásia e na América Central e no Caribe. Claro, América Central e Caribe, Estados Unidos principalmente, África, Ásia, Europa, Rússia e Japão. Perfeito? Bom, então o que eles querem com o imperialismo? O que esse mundo europeu, o que os americanos, o que os japoneses querem com essa conduta imperialista? O que eles precisam, o que eles buscam? Matéria-prima, mercado consumidor, excedente populacional, isso é secundário, né? No meio aquele crescimento populacional muito grande na Europa, uma forma de você desafogar, né, as grandes cidades europeias, até de movimentos revolucionários operários, é mandar esse excedente populacional para outras áreas do mundo. Muito bem, então essas são as necessidades. Qual o discurso? Que discurso o europeu vai utilizar para promover esse expansionismo, esse imperialismo? Porque, na verdade, é uma invasão, é uma ocupação, é uma anexação, é uma expropriação. Então, qual é o discurso? O discurso que o europeu sustenta é o da chamada missão civilizadora. Tá? Para todos os efeitos, o europeu, o americano, o japonês, o russo, eles não estão levando dominação, exploração ou expropriação. Eles estão levando salvação, eles estão levando civilização, eles estão levando desenvolvimento, eles estão levando luz àqueles que se encontram nas trevas, né? Salvação àqueles que
que estão perdidos, desenvolvimento àqueles que não têm, e civilização aos bárbaros e selvagens. Se você for observar bem, é o mesmo argumento que esses europeus utilizaram na colonização da América, né, lá no século XVI, quando os jesuítas para cá vieram, e usaram argumentos parecidos com o índio, de que o índio era bárbaro, era selvagem, era pagão, era ateu, e ele precisava ser catequizado, cristianizado, europeizado. Então, a missão civilizadora, baseado num princípio também muito absurdo, né, mas desenvolvido na época, que é o darwinismo social, né, do Spencer, né? O darwinismo social é aquela ideia de você aplicar o pressuposto do Darwin no campo social, de que uma espécie predomina sobre a outra, de que uma espécie se impõe sobre a outra, de que num processo de seleção natural das espécies, o fato de você ser branco, europeu e cristão dá credencial para você se impor acerca de um africano, de um asiático ou até mesmo de um latino-americano, tá? Bom, algumas frases aí, né, principalmente do Kipling, que é um personagem em inglês, que é o grande expoente dessa ideia de darwinismo, quando ele diz, né, assumir o fardo do homem branco. Então, para todos os efeitos, é um peso, é um fardo, é uma responsabilidade que o europeu está assumindo de ir ao continente africano e asiático, como quem vai a uma missão civilizadora, né? Enviai os melhores dos vossos filhos, condenai vossos filhos ao exílio para que sejam servidores de seus cativos. É bonito o discurso, há de convir comigo, é um discurso bonito, mas nós sabemos verdadeiramente quais são as intenções. Bom, então as diferenças fundamentais entre o colonialismo do século XV e XVI e o neocolonialismo. O colonialismo ele foi restrito à América, tá? Por parte de Portugal e Espanha, mais tarde Inglaterra e França. O neocolonialismo é na África, na Ásia e na América Latina, na América Central e no Caribe. No colonialismo, a política econômica era mercantilista. Era a primeira fase do capitalismo, daí o monopólio comercial. Nesse neocolonialismo, agora já é uma política financista, né? É a exportação de capitais, é um monopólio capitalista apoiado pelo Estado, é o capitalismo financeiro. Num primeiro momento, o discurso era a expansão da fé cristã, no segundo é missão civilizadora, e aí capitalismo comercial de um lado, primeira etapa, capitalismo financeiro monopolista, terceira etapa, tá? Bom, esses países europeus fizeram do continente africano uma verdadeira pizza, né? Colocaram o mapa da África em cima de uma mesa e fatiaram entre eles quem é que fica com o quê, né? É um absurdo, mas baseado naquele princípio lá do darwinismo, né, da missão civilizadora. Quem mais se deu bem nessa partilha aí, ó, no continente africano, foram ingleses e franceses. Tá? A Inglaterra e a França ficaram com os maiores e com os melhores mercados, o que já gera uma rivalidade, por exemplo, com a Itália, com a Alemanha, principalmente, que ficaram com áreas bem menos valiosas, né? A Inglaterra ficou com o maior mercado africano, que é o Egito, a França ficou com a Argélia, né? A Inglaterra ficou com a África do Sul, que era dos holandeses, os ingleses tomaram, né? A Itália ficou com a Etiópia, a Alemanha ficou com o Uganda, então, assim, as melhores áreas ficaram mesmo com ingleses e franceses, o que acirra a disputa imperialista entre esses países, né? Na Ásia, a mesma coisa, ingleses e franceses ficaram com os maiores e melhores mercados, a França com a Indochina, com o Vietnã, né, e tal, que é o atual Vietnã, e a Inglaterra ficou com a Índia, que é um dos maiores mercados. E a própria China foi dividida em partes, uma parte da China ficou com os ingleses, outra parte ficou com os franceses, outra parte ficou com os japoneses e tal, né? Muito bem, então tá aí o imperialismo, né? Veja bem, colônias inglesas e francesas, né? Claro, então você vê que as que estão em laranja são colônias inglesas, que estão em rosa e roxo são colônias francesas. Bom, isso gerou uma série de conflitos. Eu quero chamar a atenção porque no nosso material, o material que você tem à sua disposição aí, nós temos o imperialismo norte-americano, tá? Então, na sequência das nossas aulas, o imperialismo que está aí no seu livro é o norte-americano. Bom, para os Estados Unidos, o alvo fundamental é a América Central e o Caribe. Algumas regiões da Ásia também, como as Filipinas e tal, mas principalmente a América Central e o Caribe. Os americanos têm um discurso próprio, chamado Big Stick, a política do Big Stick, faz parte do Corolário Roosevelt, que é o nome do presidente americano da época, né, o Theodore Roosevelt. Então, veja bem, o Big Stick é a política do grande porrete.
Veja, não é mais uma doutrina subliminar, dando a entender a dominação americana. Não, agora é a doutrina do porrete. Agora é imperialismo, agora é a doutrina de ocupação militar. A frase do presidente Roosevelt era: fale macio, mas se preciso for, use um porrete. O que quer dizer isso? Vamos pelo diálogo, vamos pela diplomacia. Não deu certo? Pau na máquina, né? Invasão. E assim será. Os Estados Unidos vai promover várias intervenções militares na América Latina, no Caribe principalmente, e na América Central. Bom, primeiro exemplo desse imperialismo norte-americano. Eu diria que o primeiro exemplo, nós até já, quando falávamos dos Estados Unidos, já exemplificamos lá o México, né? Lembra da frase? Pobre México, tão longe de Deus, tão perto dos Estados Unidos, né? O México perdeu 50% dos seus territórios, você vai se lembrar, coloquei isso no seu caderninho, fizemos prova sobre isso, né? O México perdeu 50% dos seus territórios nesse expansionismo norte-americano, né? Aquela guerra de 1848, claro, onde o México perdeu Nevada, Novo México, Utah, Califórnia, Arizona, Texas, né, para citar alguns territórios. Mas além do México, você tem outros exemplos desse imperialismo americano. Cuba, por exemplo. Cuba é uma ilha do Caribe, claro, vou posicionar ela aqui para você está vendo aí no mapa. Cuba é uma ilha do Caribe e Cuba se tornou independente da Espanha em 1898 com apoio norte-americano. Mas não se engane não, esse apoio norte-americano vai custar caro. O que aconteceu? Os americanos auxiliaram Cuba na independência em relação à Espanha, mas em contrapartida, sempre tem uma contrapartida, os americanos fizeram valer na primeira Constituição cubana. Então imagina que Cuba se tornou independente e que os cubanos elaboraram sua primeira Constituição. O que os americanos fizeram? Na primeira Constituição cubana, eles conseguiram incorporar uma emenda, chamada Emenda Platt, que é o sobrenome de um senador americano, né? Um general americano, na verdade. Então, essa emenda Platt, ela vai garantir aos Estados Unidos, na Constituição cubana, o direito de intervenção militar em Cuba. Então, perceba, Cuba não se torna exatamente livre, né? Não se trata de Cuba livre. Só um minutinho aqui que bateria. Então, Cuba não se torna exatamente livre nesse primeiro momento. Claro, o que você tem é uma transferência de dominação. Cuba sai da influência espanhola e adentra a influência norte-americana com ocupação militar. E para garantir essa ocupação militar, os americanos construirão na Baía de Guantánamo uma base naval. Uma base naval americana em Cuba que garante a intervenção dos Estados Unidos na ilha a qualquer momento. Então perceba que isso é uma conduta imperialista. Cuba se torna independente da Espanha, mas adentra a zona de influência norte-americana. Tá? Cuba é muito interessante para os domínios americanos do Caribe, não porque Cuba tem muita riqueza em si mesma, até nem tem, mas pela posição geográfica, né? Cuba é a entrada do Mar do Caribe, Cuba fica a 200 milhas de Miami, é logo ali, né? Então é interessante ao governo americano não ter em Cuba nenhum regime hostil. Então você sabe onde é que eu vou chegar, né? Quando em 1959, Fidel Castro, através da Revolução Cubana, Fidel, Che, Raul, Camilo, tomaram o poder em Cuba e mais tarde, 61, implantaram o regime socialista, aí, é claro, é um problema para os americanos, porque aí Cuba, que fica a 200 milhas de Miami, em plena Guerra Fria, se torna o primeiro país socialista do continente. Foi assim, foi amargo, foi um tapa na cara. Por isso, tanta hostilidade, inclusive do Trump, em relação a Cuba, né? Até hoje. Perfeito? Bom, segundo exemplo, terceiro, né, o México na perda territorial, Cuba na base naval, que dica-se de passagem está lá até hoje, e o Panamá. O Panamá é uma faixa territorial estreita que liga a América do Sul à América Central, conforme você vê no segundo mapinha aí. O Panamá era da Colômbia, fazia parte do território colombiano. Então, dentro da política imperialista norte-americana, qual a estratégia? A mesma. Os Estados Unidos apoiam a independência do Panamá em relação à Colômbia, claro, e isso vai acontecer,
E uma vez independente, em 1903, claro, com estímulo norte-americano, o que o Panamá faz? Se submete aos interesses americanos. A contrapartida, nesse caso aqui agora, é a construção do canal, o canal interoceânico, que vai ligar o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, o canal construído pelos Estados Unidos e que deu aos americanos um monopólio sobre o canal por mais de 100 anos, até praticamente todo o século XX, tá? Então isso é a grande contrapartida, né, do apoio norte-americano à independência do Panamá. E o Panamá, um paísinho pobre, né, submetido ao capital norte-americano, assim é até hoje. Muito embora o canal hoje seja domínio dos panamenhos, mas ainda se trata de um país pobre, um país, né, independente, politicamente, mas completamente dependente economicamente, né? Porque depois do imperialismo, que é a invasão militar e a ocupação, você tem uma outra forma de dominação, que é o dólar, né? A doutrina do dólar, que é quando o governo americano submete pela dependência econômica os países latino-americanos aí. Perfeito? Nicarágua, outro paizinho ali, né, pobre e dependente, do lado do Panamá, na continuidade territorial ali dessa tripinha que vai ligar a América do Sul à América Central, você tem o Panamá e a Nicarágua. Na Nicarágua não foi diferente, tá? Você tem, inclusive, no caso da Nicarágua, uma ocupação efetiva, militar dos Estados Unidos. Então, o governo americano enviou tropas para a Nicarágua, que ocupou o país de 1909 até 1933. Então, a Nicarágua era um país sob ocupação militar norte-americana. Só em 1933 é que, no movimento revolucionário de um líder nicaragüense chamado Augusto César Sandino, é que a Nicarágua conseguiu se livrar, entre aspas, conseguiu expulsar a presença americana, mas é assim, ó, deixa eu te explicar. Os Estados Unidos, quando colocam os pés numa região, eles não costumam sair de lá, não. E se sair, eles deixam lá um representante. No caso da Nicarágua, ficou lá uma espécie de testa de ferro, né? Um sujeito inescrupuloso, sanguinário, corrupto, violento, chamado Anastácio Somoza. Esse cara governou a Nicarágua, e a família dele governou a Nicarágua, em prol dos Estados Unidos, mesmo sendo ele nicaragüense, esses caras se vendem, em prol dos Estados Unidos até 1979. De 33 até 79, são 40 anos, são mais de 40 anos de governo da família Somoza, né? Que executou, que perseguiu opositores, que governou com mão de ferro, corrupto, violento, né? O cara era o pior possível, mas era aliado americano, né? Perfeito? Então você tem o Panamá e a Nicarágua, além de Cuba e o México. Bom, então isso para a gente caminhar para o nosso final, né, para que a aula não fique muito cansativa, e você terá uma listinha de exercícios sobre esse conteúdo para você colocar, né, o seu aprendizado em prática. A política que norteia, portanto, é a política do grande porrete, do Big Stick. E aí uma charge criticando, né, o continente americano acorrentado, né, esse sujeito aí no chão com a corrente é o continente americano, sul-americano, né? Na verdade, eu diria latino-americano. Então, veja, a América não é dos americanos? Essa é a pergunta. Claro que é, mas vocês são sul-americanos, né? Perfeito? Então, é aquela coisa, América para os norte-americanos, né? Consequências do modelo imperialista, seja na América Central, no Caribe, na África, na Ásia, as consequências são as mesmas. Desestruturação dos sistemas produtivos locais, porque você submete essas economias a grandes grupos econômicos que dominam a região. E esses grandes grupos econômicos precarizam, eles pagam baixos salários, eles engolem as estruturas locais, né? Submetendo-as todas ao interesse do grande capital. Fome, miséria, dependência, tudo isso são consequências, né, dessa dominação. Você vê isso claramente no continente africano, muito mais no continente africano. Submissão econômica, todas essas regiões estarão submetidas economicamente ou ao capital europeu ou ao capital norte-americano, né? É uma nova forma de dominação. Conflitos regionais, porque com essas desestruturações você costuma ter guerras internas, guerras civis, grupos, né, pró e contra a dominação, e isso gera guerras infindas. O continente africano, por exemplo, que tem 53
países, num dado momento, chegou a ter, desses 53, 49 em guerra, né? Desenvolvimento das nações industrializadas, claro, porque elas, né, é uma nova forma de colonização, elas ganham com essa dominação, e disputas imperialistas que levarão, inclusive, à Primeira Guerra Mundial. Então, naquela partilha que eu mostrei no início da aula, que foi desigual, onde ingleses e franceses tiveram muito mais do que, por exemplo, italianos e alemães, isso vai gerar uma rivalidade cada vez maior que levará à Primeira Guerra Mundial. Tá? Mais uma gravura, né, mostrando de que forma a Europa lida com o continente dominado, com a África, com a Ásia, como num tabuleiro de apostas, né? Dobro e aposto o sudoeste daquela minha colônia africana ali, né? Então, você vê aí os senhores do mundo apostando ali a bel prazer o destino, né, de milhões de pessoas. Muito bem, e para finalizar tá aí, né, as grandes empresas, Del Monte, Nestlé, Chevron, Exxon, né, Ford, enfim, empresas de alimentícia, bancos, né, que vão estabelecer a dominação do mundo, do mundo dominado, subdesenvolvido, né, a parte sul do mundo. Claro que a gente chama países subdesenvolvidos, nem usa mais esse termo subdesenvolvido, hoje é em desenvolvimento, e a parte norte. Então o sul produz, o norte consome, tem sido assim de lá para cá. Perfeito? Então tá aí, imperialismo norte-americano, extensão desse imperialismo norte-americano em Cuba, no Panamá, na Nicarágua, no México, para citar alguns exemplos. Tá bom? Muito bem, então estude esse capítulo no seu livro, assista a nossa videoaula e faça os exercícios, tá? Depois nós teremos um tempo para uma espécie de plantão vespertino, a escola vai definir o calendário, para a gente tirar as possíveis dúvidas que você venha a ter nos exercícios. Um abraço para vocês, até a próxima, tchau.